A voz de Deus está sendo esquecida. Nós estamos vivendo num mundo onde existe uma clara confusão, onde as pessoas estão sendo bombardeadas por várias vozes, vários conceitos, várias filosofias, teorias que estão entrando e estão conquistando adeptos, estão dizimando conceitos, estão levando ao naufrágio pessoas, mas a voz precisa ser ouvida, ela está perdida para muitos. Interessante que o fator da voz, a palavra, o conteúdo e o receptor, eu quero mostrar para vocês que Deus deixou um caminho para este processo. Um deles, olha só, leia em Deuteronômios, é um dos livros escrito por Moisés. Deuteronômios capítulo 6, nós vamos ler ali a partir do verso 4, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então aqui Moisés já relata de via forma oral as palavras escritas, e ele diz: o Senhor é o único. E aí agora vem o verso 6, estas palavras, veja, palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E aí depois ele diz ali, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal nos teus olhos. Escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Inculque estas palavras, coloque estas palavras, que não sejam esquecidas. Da voz de Deus, ela precisa alcançar as pessoas, ela precisa estar na vida das pessoas, ela precisa fazer parte das decisões que as pessoas irão tomar. Esta é a voz. Esta é a voz de Deus. Veja um outro verso que está em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler o verso 17. E diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Interessante que Paulo destaca aqui o inverso. Ter fé tem origem na oralidade, na fala. E a fala tem a força da palavra de Cristo. Esta palavra de Cristo está ligada em 1 João 1:1, quando diz o verbo estava com Deus. Quando Hebreus diz Deus falou aos profetas. Quando Apocalipse capítulo 1 verso 1 diz revelação de Deus, Deus fala. E ele diz a Moisés lá no Antigo Testamento, escreve, eu quero que seja escrito, porque isto precisa ser falado. Porque precisa ser falado, porque a voz da origem, é a voz de Deus, precisa ser transmitida. Nós estamos vivendo hoje num mundo contraditório. Eu quero colocar para vocês aqui um exemplo da história. Nós vamos ler um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler o verso 18 e 19. Chegando ali você vai perceber que é a época de Josias, o jovem rei. Josias tinha 8 anos quando estava entrando para o trono, se tornando rei. 8 anos se passaram e ele faz uma reforma no templo, ele reinstitui os valores, e então ocorre algo no período do seu reinado. Com 16 anos, diz o verso 18, 2 Crônicas 34, 18 diz: relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei, e tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Interessante que no período de Josias, o livro foi perdido. Livro do quê? Pentateuco. O livro de Moisés. A coletânea de 5 livros. E quando Safã lê para Josias, Josias com 16 anos, desconhecia o que estava no livro. Josias rasga suas roupas em atitude de humilhação, em atitude de vergonha. E ele diz: está tudo errado. O meu reino está indo na direção errada. A minha liderança está caminhando
na direção que não é a certa, e ele então tem uma reforma e uma revolução. Como no período de Josias, historicamente, muitas vezes a palavra foi perdida, foi esquecida, foi deixada. E eu quero relembrar a vocês por que a palavra tem sido perdida, por que tem sido deixada, os desafios que nós hoje estamos enfrentando. Eu vou citar aqui 3 palavras que vieram da voz, que é a de Deus. Por exemplo, a primeira, Gênesis 1:1. Você não precisa talvez nem encontrar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra foi esquecida da voz. Ela foi abandonada. Hoje, a grande maioria do mundo pensante é evolucionista. Eles não creem na origem de Deus. Os centros universitários estão dizendo que Deus não está na origem. E em alguns aspectos dizem ele não existe. Mas foi ele quem mandou escrever no passado. Escreve, Moisés, isto num livro. Escreva esta história. Eu te peço, porque de forma oral vai ser perdida. Eu preciso que fique registrada. A criação de Deus foi esquecida. A origem divina foi esquecida. Interessante que Deus escreveu para que o ser humano não se esquecesse. Aonde está o começo? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Basicamente, na questão psíquica, uma pessoa tem que saber de onde vem, quem é e para onde vai. E Deus na história está reafirmando. Por isso você vê hoje um mundo contraditório, um mundo espelhado numa deformação, um mundo onde se autodestrói, porque esses são os conceitos do evolucionismo: o mais forte vence o mais fraco. Essas ideias estão incrustadas nas questões capitalistas, nas questões políticas do mundo. O mundo esqueceu a voz. Segundo texto, Êxodo 20, verso 1. Você não precisa ler, porque Êxodo 21 fala sobre o decálogo, os 10 mandamentos. E Deus diz, ele começa a escrita dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da servidão do Egito. E aí ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Aí vem o catálogo, não é? O código moral de Deus. Interessante que esse código moral hoje está sendo imoralizado. Esse código está sendo totalmente alterado. Prova que ele existiu. Interessante. Essa é a única porção na Bíblia que não foi escrita por um ser humano, foi escrita pelo dedo de Deus, por 2 vezes. E vocês sabem do episódio, quando Moisés quebra as primeiras tábuas, e Deus o pede que refaça novas tábuas e ele vai escrever. E vejam que isto hoje está dentro das constituições espalhadas pelos países no mundo, prova de que parte, fragmento da voz da palavra está inserido no ambiente social. O nosso país criminaliza quem rouba. O nosso país criminaliza quem mata. E isto é resquício de onde? Da voz que disse: não mate e não roube. Em nosso mundo ainda existe um ciclo semanal de 7 dias que está no decálogo, a origem do ciclo semanal, que é feito de ciclos cardianos, 7 ciclos. Está lá no decálogo. Claro, teve um país que tentou alterar, ele se deu muito mal. Talvez até hoje não se recuperou. Mas a palavra está sendo esquecida. É claro que, por exemplo, nas questões do decálogo, dos 10 mandamentos, Deus diz assim: você deve descansar o sábado. Isso é um dos textos, né? Um dos mandamentos. E no mundo hoje existem pessoas que dizem: não, eu posso mudar isto e eu posso guardar um outro dia. A palavra está sendo esquecida, a voz está sendo deixada. Terceiro texto, eu citei Gênesis 1:1, Êxodo 21 e agora São João 3:16. Todos conhecem? Porque Deus. Você vê que ele começa com a origem, os 3 conceitos estão claros: Deus, a mensagem e o receptor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é a origem, é a voz, é a palavra.
E aí ele transmite o conteúdo. Ali está claro que Deus não quer a perdição, quer a salvação. E ali está claro que a vida não termina aqui, a vida tem o além. E quem crer irá para essa nova fase. Alguns especialistas da teologia e da Bíblia dizem que se tudo fosse perdido na Bíblia, e só sobrasse São João 3,16, todos nós poderíamos ter salvação e entender o plano de salvação, porque ele é claro, ele é amplo e ele é preciso. A palavra, Deus. Pastor, mas por que nós estamos vivendo esse mundo, conflito, contraditório? Eu gostaria, interessante, Jesus lá em Mateus 21:42, ele disse, quando foi questionado, ele disse, quando os líderes o questionaram dizendo, como é? E Jesus respondeu, não lestes nas Escrituras? Ele evoca a palavra, você não foi ler. E agora eu gostaria de colocar um segundo fator para terminar. Por que vivemos a confusão? E Paulo sabe explicar perfeitamente esta crise. E ele diz assim, Paulo foi um homem que viveu alienado à voz, à palavra. E ele foi um perseguidor daqueles que seguiam a voz e a palavra. Mas ele tem um momento de redenção, onde ele é recuperado, onde ele aceita, indo para Damasco, e ele se torna um pregador da verdade. E desse momento em diante ele foi atacado exaustivamente pelos críticos. E aqui ele vai explicar direitinho como é que nós estamos vivendo hoje na confusão. 2 Coríntios 11, o verso 10 diz assim, a verdade de Cristo está em mim, ponto final. Está vendo? A palavra, o verbo da vida, São João 1:1, Apocalipse 1:1, Deus fala pelos profetas, Hebreus, Deus falou pelos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. Escreve, é o que disse Deus para Moisés, escreve, está aqui. Paulo diz, a verdade de Cristo está em mim, por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Era o ambiente da guerra, né, da luta, da crítica. E aí ele diz, por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Que ele está mostrando o seu lado emocional, dizendo, Deus sabe do que eu sinto, do que eu penso. Mas agora olha só, as coisas ficam sérias. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Veja que Paulo diz, eu estou fazendo isso aqui claramente, para cortar uma linha clara, porque tem um grupo que quer dizer que é igual. E olha só, verso 13, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Paulo introduz aqui um elemento que é claro. A voz perdida tem um ator, a voz perdida tem um agente. Satanás é o dono da parada, ele é o arquiteto do mal, e ele cria fraudulentos pastores, fraudulentos apóstolos, fraudulentos seguidores e apóstolos. Com qual intuito? Parecer iguais à luz. Por isso a palavra foi esquecida. Por isso ela foi rompida. Mas não há o que fazer a não ser voltar à origem, ao verbo sagrado, à Bíblia escrita, e estudá-la com dedicação e amor. Por quê? A voz ainda estará ali, a palavra, e o conteúdo chegará até você. E eu termino as minhas palavras lendo com vocês Apocalipse 12. Porque ali praticamente Deus, desde o começo do Gênesis, né, até o Apocalipse, ele quer dizer, a voz de Deus precisa ser ouvida. Eu preciso que esta palavra fique escrita, e ela precisa alcançar estas pessoas. E aqui você vê Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. O verso 12 diz, por isso
Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. E aí agora vem o verso, a sequência: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, o ator do mal, por trás do rompimento da palavra, tentando obliterar, esconder a voz. E olha só o que diz o verso 17, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás está tentando romper. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de te incentivar. A palavra está perdida. Historicamente, você vê nos dias de Josias, é possível que a palavra esteja perdida na tua família, na tua vida. É possível que a palavra de Deus foi rompida por processos que o ator do mal tem causado. Nós estamos vivendo um mundo confuso, um mundo onde você se confunde com aquilo que é apresentado, mas cada um de nós precisa voltar de novo à palavra viva, que é a voz de Deus, e realinhar a vida, para que em breve possa receber salvação e vida eterna. Nesta manhã, a palavra perdida precisa ser encontrada. Josias, seu reinado, fez profunda reflexão e realinhou. Nessa manhã, você e eu somos convidados novamente a voltar a crer. A confusão, as dissonâncias, o ambiente confuso, o ambiente que está ao nosso redor favorece muitas vozes, mas a palavra de Deus, a voz clara, precisa ser ouvida. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe tua família, que Deus dirija a tua vida. Que essa mensagem possa te animar a novamente ler e estudar a poderosa palavra que vem da voz de Deus.